Abra ela comigo nesta noite. Aleluia. O livro, pode se assentar. Os jovens parecem estar meio cansados. Meninada cansada hoje em dia, Jesus. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Aleluias. Desde o dia que o pastor Fábio Lopes me convidou para trazer essa palavra, eu tenho me consagrado e pedido uma direção para o Espírito Santo. E o Senhor me trouxe essa palavra nesse momento, e eu creio que o Senhor, Ele exorta aquele que Ele ama, mas depois Ele enche com o teu Espírito. Então nesta noite, não se prenda nas coisas terrenas, não se prenda nas coisas da terra, porque as coisas da terra ficarão aqui na terra. Mas você foi criado, você foi gerado não para viver as coisas da terra, mas para viver as coisas espirituais. Glória a Deus. Por isso que você veio aqui nessa noite para ser um adorador em excelência. Você veio aqui nessa noite para adorar o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de toda a tua força. Ainda que você possa falar, irmão Ângelo, como que eu posso adorar passando por prova, por luta? Adore o Senhor na sua fraqueza, que Ele vai ouvir o seu clamor. Glória a Deus. Todos acharam Ezequiel 2, versículo 1, todos digam amém? Amém. A Bíblia diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e eu ouvi o que ele me falava. Amém? Amém. Quero usar aqui as palavras do pastor Jeremias. Pode ficar sentado, mas não pode deixar de dar glória a Deus. Glória a Deus. Porque tem crente que só dá glória a Deus de pé, esquece que sentado também tem que exaltar o Senhor. Não importa o estado físico que você se encontra, o que importa é que o teu espírito tem que estar de pé perante a face de Deus. Venho aqui nesta noite a falar de um homem. Quando eu falei aqui Ezequiel, já vi gente torcendo o nariz, vi pessoas falando aí vem bucha grossa. Todos sabem que Ezequiel foi o profeta que pregou o arrependimento e a correção para o povo dentro da Babilônia. Mas o tema que eu venho pregar nessa noite, põe-te em pé e falarei contigo, é um tema usado em campanhas, é um tema usado em congressos. Mas nesta noite o Senhor vai usar dessa palavra, porque eu, Ângelo, não sou capaz de fazer nada, mas é a palavra que cura, liberta e ainda dá direito à vida eterna. Esse Ezequiel, que o nome vem de hebraico, significa a força de Deus. O menino que foi criado e nascido, foi estudado para ser sacerdote. Ele trabalhava ali na tribo dos levitas, seu pai era buzo e sacerdote da casa do Senhor. Você agora, esse menino nascendo, e você imagina ele nascendo dentro do templo, nascendo dentro do tabernáculo, coisa que as outras tribos, as outras 11 tribos não podiam se chegar lá. Mas ele teve o privilégio de nascer já um adorador em excelência. Ele nasceu na casa da adoração. Você agora para imaginar comigo, este menino que caminhava dentro do tabernáculo, ele tinha ali o livre acesso para tocar nas paredes, para ver todo ano o sacerdote entrar e ofertar holocaustos ao Senhor. Você agora para imaginar os seus pais, o seu tio, os seus avós contando que ele era uma pessoa privilegiada, porque ele foi nascido não para ser registrado no mundo terrestre. Ele não precisaria pescar, ele não precisaria tacer rede, ele não precisaria fazer tantas outras coisas, plantar, colher, vender. A única coisa, a sua carteira não era registrada aqui na terra, mas ele já nasceu com uma carteira registrada lá no céu, para ser um verdadeiro adorador que adorava o Senhor em espírito e verdade. Aleluia. Você parou para imaginar a responsabilidade que esse menino, esse jovem Ezequiel tinha naquele momento? Agora eu paro para imaginar Ezequiel levantando de manhã e o seu pai começava a contar algumas de suas histórias. Você que tem filho, gosta de contar história para os seus filhos, você pode contar histórias de heróis. Tem tantos heróis aí que a mídia nos coloca, Homem-Aranha, Superman, Hulk e assim daí para o outro. Mas ele escutava histórias reais de heróis que eram seus antepassados. Um antepassado dele era Moisés. Ele falava: filho, um antepassado seu, uma pessoa do teu sangue foi Moisés. Uma pessoa que ouviu o conselho de Deus e Deus ouviu o seu conselho. Peraí, pai, um descendente meu
bem, então pega o teu povo e marche para Jerusalém. Agora você para imaginar ele contando a história do outro sacerdote. Eu estou aqui fazendo ênfase essa palavra aqui para que você possa adentrar dentro dessa história comigo. Uma outra pessoa era Elias, um descendente também de Ezequiel. Elias, ele falou: filho, o antepassado seu sequer ele nem morreu, ele foi escoltado para agora com carruagens de fogo. Agora imagina para pensar a responsabilidade que esse menino tinha. Ele já crescia pensando: eu tenho que ser alguém também da minha linhagem, eu tenho que ser alguém que não vai decepcionar os meus pais, eu tenho que ser alguém que não vai decepcionar a minha parentela. Talvez você veio aqui nessa noite pensando, imaginando que você veio aqui somente para sentar e adorar o Senhor, mas não. Deus te trouxe aqui, Ezequiel, para te falar: põe-te em pé, porque a partir de hoje eu vou te usar. A partir de hoje eu quero colocar a autoridade minha em suas mãos. Somente quem tem a autoridade do Senhor joga suas mãos para o alto e começa a glorificar o Espírito Santo que está nesse lugar. Olha a responsabilidade daquele menino, pastor Jeremias. Aquele menino tinha uma responsabilidade tremenda, então ele sabia que ele não podia errar. Já nos 12 anos ele sabia ali o Pentateuco, ele já decorou o Torá, ele já decorou as 600 e poucas leis que ali os judeus tinham, porque ele tinha que fazer isso. O menino com 12 anos de idade, ele já estava pronto e formado para ser sacerdote. Mas agora Deus coloca uma vírgula no caminho de Ezequiel. A Bíblia relata que Jerusalém vai agora presa em Babilônia. Há mais de 5 milhões de pessoas e ele está no meio. Uma criança que nem sequer perguntou se ele poderia ficar. Uma criança nem sequer se perguntou aonde ele poderia ir. Ele foi arrastado, preso, açoitado e foi jogado dentro na terra do inimigo. Ele parava agora para imaginar, creio eu, ele sonhava com as coisas do passado. Ele falava: eu fui criado e nascido para ser sacerdote e agora sem querer eu virei escravo. Sem querer agora eu faço as coisas que me deram. Eu nasci para adorar e agora eu estou aqui preso. Eu estou aqui sendo açoitado. Eu estou aqui sendo chicoteado. A Bíblia relata que antes dele se achegar ao rio Quebar, todos os dias colocaram um bambu nas costas dele. De um lado um balde e do outro também um outro balde. Todos os dias ele levantava de manhã e pelo menos ele caminhava 2 quilômetros da onde ele estava até chegar ao rio Quebar para pegar argila de um lado e pegar água do outro. Para que as construções da Babilônia começassem a acontecer, ele estava no meio das pessoas que pegaram água e argila no rio Quebar. Você imagina aquele menino franzino que tinha as suas mãos sem calo, porque ele era um adorador, agora está com as mãos toda machucadas, somente servindo o exército inimigo. Você pode parar para pensar e falar: irmão Ângelo, isso está acontecendo dentro do meu lar. Quando eu venho para a igreja, eu ergo com as mãos, adoro e exalto, mas quando eu chego dentro da minha casa, é uma tribulação tremenda. Mas se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é para você não se sentir preso dentro dessa casa. Erga a sua mão e profetiza que o Senhor vai mudar a sua quarentena. Ezequiel começou a descobrir isso. E há um versículo, um capítulo antes, a Bíblia diz que ele se achega até o rio Quebar, a água estava pelo joelho. Quando o céu se abre, ele tem uma visão. O Deus Todo-Poderoso, não foi anjos, não foi mensageiros do Senhor, foi o próprio Deus, com a sua carruagem de fogo, que abriu os céus e foi falar com Ezequiel. Ele se chegou e ele viu tudo aquilo lá e ele ficou assustado. E quando ele percebeu que ele poderia estar preso, ele poderia estar num lugar que não era para ele estar, mas naquele momento Deus quis falar para ele que o espírito dele era livre para adorar. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Eu quero aqui continuar o que o pastor Fábio Lopes falou. Quanto tempo você tem perdido na internet? Eu vejo aqui, conheço